Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu nome é Monísia Carvalho e vou estar acompanhando vocês nessa jornada. Para a gente começar, vamos ver o que é que a gente vai estudar, quais são as leis que a gente vai estudar. Vamos lá para os slides. Quais são as fontes do Estatuto da Criança e do Adolescente? Aí nós temos a principal, né, que é a Lei 8.069/90, que é o famoso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição Federal, que, como a gente sabe, é a que rege todo o nosso ordenamento jurídico. E nós também vamos estudar algumas outras leis que foram alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente ao longo do tempo. Nós vamos ver as principais alterações legislativas. Para a gente começar falando sobre alterações legislativas, nós vamos falar da Lei 12.594 de 2012, que instituiu o SINASE. O que é SINASE? É o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Outra lei que efetuou uma alteração legislativa no Estatuto da Criança e do Adolescente foi a Lei 12.696 de 2012, que instituiu alterações no Conselho Tutelar, mais especificamente nos artigos 132, 134, 135 e 139. Vocês não se preocupem que a gente vai ver essas alterações ao longo do nosso curso, certo? Outra alteração importante foi a da Lei 12.995 de 2014, que estabelece prioridade em casos de adoção. Pessoal, imaginem vocês, a adoção é um dos procedimentos mais demorados no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, imaginem vocês uma criança que, por exemplo, tem alguma deficiência física ou visual. Para ela, a dificuldade, no caso de adoção, é bem maior do que a outras crianças normais, não é? Então, para a lei dar um certo privilégio, nesse caso, houve uma alteração em que a tramitação dos feitos dessas crianças que têm algum tipo de deficiência deu uma preferência nessa tramitação, ou seja, mais agilidade, justamente para que as pessoas que adotem essas crianças sejam beneficiadas, certo? Aí a gente vai falar de outra alteração, né? Que é a Lei 12.962 de 2014, que dispõe sobre o direito de convivência dos pais que estejam privados de liberdade, nos seus artigos 19 e artigo 23. Bom, gente, é o seguinte. Uma pergunta que muitas pessoas devem se indagar e aí, quando a mãe ou o pai são presos, ocorre a perda do poder familiar? Aquele pai ou mãe privado de liberdade perde o direito de convivência com seu filho? Aí, essa lei alterou justamente isso. Por quê? Porque antes existia uma grande divergência doutrinária se o estabelecimento prisional seria ou não um local adequado para a criança, que é um sem formação, não é? Então, o que é que essa lei mudou no ECA? Com o advento dessa modificação na lei, ficou garantido aos pais privados de liberdade o convívio familiar com seus filhos, né? Que inclusive é um dos direitos fundamentais que a gente vai estudar mais à frente, que é a convivência familiar. Mas é a questão da perda do poder familiar. A gente tem que levar em consideração o crime que o pai ou a mãe cometeram para a gente analisar se vai ocorrer ou não a perda do poder familiar. Por exemplo, um crime de roubo. Será que um crime de roubo ele faz com que o pai ou a mãe perca o poder familiar, perca o direito de ver seu filho? Não, gente. Nós vamos ver que são 3 requisitos para que o pai ou a mãe privada de liberdade perca o poder familiar do seu filho. Quais são esses 3 requisitos? Quando o crime for doloso, quando o crime for punido com pena de reclusão e, em terceiro, quando o crime for cometido contra o filho ou a filha. Certo, então vamos analisar. Um roubo. Um roubo é doloso? É. Um roubo é punido com pena de reclusão? Sim, também. Mas foi cometido contra o filho ou contra a filha? Não. Então, não há perda
do poder familiar. Portanto, o pai ou a mãe privado de liberdade por um crime de roubo não perderá o poder familiar e, consequentemente, poderá ter o direito de visita do seu filho. Agora, vamos imaginar um pai que estuprou uma filha. É um crime punido com reclusão? Sim. É um crime doloso? Sim. Foi contra o filho ou contra a filha? Sim. Então, neste caso, haverá perca do poder familiar, certo? Então, o pai ou a mãe que comete um estupro contra o próprio filho não vai ter o direito de visitação, não vai ter o direito de convivência, porque vai perder o poder familiar. A gente tem que lembrar que esses 3 requisitos são cumulativos e essa é uma provável questão de cair em prova, porque geralmente a nossa banca gosta de cobrar esse tipo de questão, esse tipo de conhecimento. Aí você olha lá, cometeu um estupro. Aí você diz, é doloso? É. É punido com pena de reclusão? É. Mas e aí, foi contra o filho ou contra a filha? Você tem que ver, porque esses 3 requisitos são cumulativos, certo? Vamos lá para outras alterações. Outra alteração recente, já agora de 2014, foi a Lei de 13.010/2014, nos artigos 18A e 18B, que proibiu castigo físico e tratamento cruel ou degradante. Aí nós temos aí a definição do que seria castigo físico, que seria causa, sofrimento físico ou lesão, e de tratamento cruel ou degradante, que é aquele que ridiculariza, humilha ou ameaça gravemente. Pessoal, vamos imaginar, no caso dessa lei, por exemplo, uma mãe que está aqui na nossa cidade fazendo uma feira de fruta ou uma feira no supermercado e a criança começa a pedir, mãe, eu quero chocolate, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero comprar um brinquedo. E a mãe diz, sai daqui, menino. Aí começa a gritar com o menino, a puxar o cabelo, a ridicularizar ou a causar lesão em público, por exemplo. Essa lei é aquela famosa lei que a gente conhecia como lei da palmada. Aí todo mundo tinha o pensamento, então agora eu não posso mais dar palmada no meu filho. Não, não é a questão da palmada, é a questão do castigo físico, cruel, degradante, que humilha, entendeu? E essa lei hoje ficou conhecida como a lei do menino Bernardo, certo? Então, se vocês verem lá alguma coisa falando sobre essa lei, ou sobre a lei do menino Bernardo, lembrem-se que é a antiga lei da palmada, certo? E aí, essa lei também trouxe a possibilidade do Conselho Tutelar aplicar uma das medidas previstas no artigo 18B do ECA, que é justamente quando essa situação ocorrer, né? E aí vamos ver algumas medidas, que é encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, que a gente tem, por exemplo, o CREAS, o CRAS, o encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. A gente sabe que, dependendo da lesão, dependendo do constrangimento, a criança pode vir a ter algum problema futuro, seja ele psicológico ou psiquiátrico, até mesmo porque se trata de um ser em formação, certo? Outra medida a ser aplicada, encaminhamento a curso de orientação, ou seja, orientar a mãe que ela não trate o filho daquela forma. A obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e uma pequena advertência, dependendo do caso concreto. Essas medidas serão aplicadas de acordo com o caso concreto. Não tem, por exemplo, cara crachá. Vai depender do caso concreto, certo? E quem aplica essa medida é o Conselho Tutelar, certo? Aí nós temos outra alteração da Lei 13.046 de 2014, que trata da capacitação das pessoas que atendem crianças e adolescentes no sentido de identificar possíveis maus tratos. Pessoal, essa capacitação é de extrema importância na seara da criança e do adolescente. Por quê? Quem convive com criança sabe que a criança cai, que ela se machuca e sabe que tem pais que possuem maus tratos. Então, qual foi a preocupação dessa lei? Foi profissionalizar as pessoas que lidam com essas crianças no sentido de identificar o que seriam maus tratos e o que seria apenas uma queda, uma brincadeira, alguma coisa do tipo, certo? E aí nós também tivemos outra alteração na Lei 13.106 de 2015, que no caso revogou uma contravenção penal e incluiu a venda de bebida alcoólica
passando a ser aplicada a partir do dia 18 de março de 2015. Memorizem essa data, 18 de março de 2015. Aí você abre lá essa lei, esse artigo que foi modificado e diz, professora, mas essa lei é do dia 17 de março de 2015, não do dia 18. Sim, a lei é do dia 17 de março de 2015, mas ela só entrou em vigor a partir do dia 18 de março. Então, a data que vocês têm que prestar atenção é a data do dia 18 de março. Porque vamos supor que a banca coloca uma questão na sua prova, dizendo que fulano de tal, no dia 10 de março de 2015, vendeu bebida alcoólica para uma criança. E pede para você qualificar essa conduta. Se foi antes de 18 de março de 2015, era enquadrado como uma contravenção penal. A partir de 18 de março de 2015, passou a ser considerado crime, certo? E aí, nós também temos a Lei 13.257, de 2016, recente, que é a Lei da Primeira Infância. O que foi que essa lei estabeleceu? Ela estabeleceu que a primeira infância é de 0 a 6 anos de idade e trouxe alguns casos específicos em que o atendimento a essas crianças serão prioritários, certo? E aí, nós temos aqui algumas súmulas do STJ que vocês têm obrigação de saber, porque nossa banca gosta de cobrar a súmula do STJ, certo? E aí nós vamos ver ela aqui, as principais. A súmula 108. O que é que a súmula 108 diz? Que quem aplica medida socioeducativa é o juiz, certo? A súmula 265 do STJ traz a possibilidade de regressão da medida oitiva obrigatória, certo? Nós vamos ver mais à frente as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente quando estes cometem ato infracional, certo? O que é um ato infracional? É quase, por exemplo, um crime, só que cometido por menor de idade, certo? Aí quem é que aplica essa medida socioeducativa? É o juiz, que nem a gente viu na súmula 108. Como é a questão da regressão? Vamos supor que um menor foi condenado à medida de internação, que no caso é a medida mais gravosa, que a gente vai ver isso mais na frente, não se preocupem. E ele comete uma falta grave dentro do estabelecimento em que ele cumpria a pena, ele pode, por exemplo, já estava na data dele sair, ele pode ter uma regressão. Assim como acontece na LEP, na Lei de Execução Penal. A gente usa tipo uma analogia para a execução penal, certo? E a oitiva do menor obrigatório. Ou seja, o menor cometeu uma falta grave, vamos supor, ele estava em liberdade assistida, certo? Cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida. Ele vem a cometer um crime, outro ato infracional, no caso, que a nomenclatura correta é ato infracional. Então, ele pode ter regredido a sua medida para a internação. Só que, no caso, a oitiva dele pelo juiz é obrigatória, certo? A súmula 338. É a possibilidade de aplicar a prescrição penal. Da mesma forma como acontece no caso de um maior de idade que comete um crime. A prescrição penal também se verifica em caso de ato infracional. Só que com uma diferença. A prescrição, no caso de infração, ela é cortada por a metade. Vamos supor, se um crime na esfera penal prescreve em 20 anos, na nossa esfera com o ECA vai prescrever em 10, certo? Outra súmula do STJ que a gente tem é a súmula 342, que diz que a confissão do menor não exclui outras provas, certo? Assim como no processo penal, não exclui outras provas. Tem que ter a instrução até que você venha a saber se o menor deve ou não ser condenado, certo? Outra súmula que a gente tem é a súmula 383, que diz que no caso de conexão, o foro será o do domicílio do detentor da guarda, até mesmo por uma questão de praticidade, né, para ser julgado. A súmula 492,
que diz que o crime análogo ao tráfico de drogas não cabe necessariamente medida socioeducativa de internação. A gente vai ver que a medida de internação é uma medida excepcional, certo? Então, às vezes, você vê lá na prova, fulano de tal, Tício Mévio, né, que sempre vem os que vêm na prova da OAB, traficaram, vamos lá, 10 quilos de cocaína. Qual a medida a ser aplicada? Você vai lá, internação, é tráfico de drogas? Não. Então, lembrem-se dessa súmula, que nem sempre em tráfico de drogas, a medida a ser aplicada vai ser a de internação. Inclusive, a gente vai ver que a maioria das vezes não é, certo? Aí nós temos também a súmula 500, que diz que a configuração do crime do artigo 244b do ECA independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Certo. O que é que isso quer dizer? Crime formal é aquele crime de mera conduta. Então, se um maior comete um homicídio, um roubo, um furto com um menor, ele vai responder pelo furto? Vai. Vai responder pelo roubo? Vai. Mas ele vai responder também por corrupção de menor, certo? Por se tratar de um crime de mera conduta. Ah, professora, mas o menor já era corrompido. Não importa. Por quê? Porque é um crime formal, certo? E aí, agora, nós vamos passar a ver quem são os sujeitos protegidos e os direitos fundamentais. Quem são os sujeitos protegidos pelo ECA? Como todos vocês já sabem, como o próprio nome diz, são as crianças e os adolescentes, certo? Quem são os responsáveis por as crianças e os adolescentes? A gente tem a mania de dizer, é o pai, é a mãe, é o tio. Não. É a família, a comunidade e o Estado. Sendo um dever solidário. O que é um dever solidário? Que cabe a todos e que todos são por ele responsáveis, certo? Então, se você vê uma criança na rua, não acha que é só a mãe e o pai que é responsável, não, viu? Então, vamos lá. Qualquer ação ou omissão que venha a prejudicar o interesse dos menores deverá sofrer sanções, tanto na esfera penal, civil, como administrativa. Uma não excluindo a outra, certo? E aí, nós vamos ver quem são essas crianças. Criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, certo? E aí você olha aqui, ó, incompletos, certo? Quem é um adolescente entre 12 e 18 anos incompletos? Por quê? Porque com 18 anos você atinge a maioridade penal, certo? E a quem o ECA é aplicado? Ah, professor, o ECA é aplicado até os 18 anos. Não são os sujeitos, não são as crianças e os adolescentes? Pessoal, aí nós vamos falar um pouco agora sobre a prescrição, que vocês vão ver aqui, a prescrição socioeducativa. A gente sabe que a maioridade penal é alcançada aos 18 anos de idade, certo? Só que o que é que acontece quando um menor de idade comete um ato infracional faltando um dia para ele completar 18 anos? A impressão que a sociedade tem é que ele não vai ser punido por esse ato. Só que não é bem isso que acontece. Apesar do ECA ser aplicado a crianças e adolescentes, em se tratando de ato infracional, o que é que ocorre? Uma medida socioeducativa pode ser aplicada à pessoa até os 21 anos de idade, e não apenas até os 18. E aí, quando chega aos 21 anos de idade? Quando chega aos 21 anos de idade, ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal, ou seja, aquele ato infracional não vai mais ser punido. Ah, professora, mas aí se ele cometeu um crime, um homicídio, faltando um dia para completar 18 anos e desapareceu, a justiça nunca encontrou. Quando veio encontrar, ele já tinha 21. Acabou, ele não vai ser punido por aquele crime. Só que dos 17 ou de qualquer outra idade, ele poderá cumprir medida socioeducativa até os 21 anos de idade. Então, gente, tirem isso da cabeça que completou 18 anos, não vai mais cumprir medida socioeducativa, certo? Isso é uma boa questão para cair em prova, certo? E aí nós vamos ver alguns direitos fundamentais,
que isso é o básico, né? Direito à vida, à saúde, aí que se inicia ainda no seio materno. Aí nós temos aqui uma observação. Pessoal, peguem o Vademecum, leiam esses artigos, são importantes para vocês memorizarem, certo? Aí diz aqui, o artigo 9º, parágrafo 4º do ECA, determina que cabe ao Poder Judiciário proporcionar assistência psicológica durante todo o período do pré e pós-natal, ou seja, isso aí é só reafirmando que o direito da criança ainda se começa lá no seio materno, certo? Como forma de um completo atendimento, tendo-se especial atuação no sentido de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Aí, é simplesmente tratando do quê? Das políticas públicas para evitar casos de infanticídio, né? Que a mulher está naquele estado mais sensível, que pode vir a matar a criança. Então, não deixa de estar protegendo o direito da criança e não apenas da mãe, certo? Aí, a gente tem que é obrigatória a comunicação ao Conselho Tutelar local de qualquer caso de maus tratos contra criança ou adolescente, mesmo que se trate de mera suspeita. Caso não haja Conselho Tutelar, deverá ser comunicado ao juiz da infância e juventude. Pessoal, aí o pessoal diz assim, mas eu não vou denunciar. Por que eu vou denunciar? Vou me meter numa confusão. Aí, essas denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, certo? São anônimas. Essas denúncias são encaminhadas ao Ministério Público, que geralmente abre um procedimento para investigar se aquela criança está sofrendo ou não maus tratos. Ou então a pessoa vai até o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai na residência da criança averiguar, e no caso, se for verificado algum indício de maus tratos, o Conselho Tutelar comunica ao juiz da Vara da Infância e Juventude ou ao Ministério Público, certo? E aí nós temos também direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, direito de brincar, se divertir, ter ocupação esportiva, além do direito de ir, vir e expressar suas opiniões e crenças. Direito à convivência familiar e comunitária, seja na família natural ou substituta. Isso aqui a gente vai ver mais na frente, que se trata de guarda, tutela ou adoção, certo? Direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. O ser em desenvolvimento deve estar capacitado para o exercício de sua cidadania e para se tornar sujeito efetivo no mercado de trabalho. E aí nós temos esse importante, né? Um dos direitos mais importantes, que vocês têm que saber para a prova, que é o direito à profissionalização e à proteção do trabalho. A partir de quando o menor pode trabalhar? A partir dos 14 anos, certo? Na condição de aprendiz. Cuidado com essa data aqui, viu? Porque todo mundo, a população, se engana muito que o menor só pode trabalhar a partir dos 16 anos. E pode, a partir dos 14, nós vamos ver os requisitos, certo? Quais são as condições para ser aprendiz? Está inserido em programa próprio, voltado para a qualificação técnico-profissional. Técnico profissional. Então, um aprendiz pode ser gari? Não. Um aprendiz pode trabalhar em posto de gasolina? Não. Certo? Então, muita atenção nisso aí. Possibilidade e garantia de acesso ao ensino regular, ou seja, para o menor ser aprendiz, ele tem que ter a possibilidade de estudar, certo? A atividade tem que ser compatível com o estágio. Horário especial para exercício das atividades, ou seja, não pode tomar todo o tempo do menor. E é vedado trabalho noturno, insalubre, perigoso ou judicial à formação, prejudicial à formação. Tá, e por que o menor não pode trabalhar em posto de gasolina? Por que ele não pode trabalhar numa câmara frigorífica? Pessoal, isso é importante, a gente está vendo isso aqui no ECA, mas isso é objeto de uma questão de direito do trabalho na segunda fase do 21º exame. Caiu uma questão na qual perguntava o que aconteceria com o contrato de trabalho do aprendiz se este viesse a reprovar na escola por falta. O que era que aconteceria? No caso, a resposta era que o contrato de trabalho seria extinto. Por quê? Porque deixa de
cumprir os requisitos da condição de aprendiz, certo? Aí vamos ver aqui uma questão do exame de ordem. De 2011, certo? O Austin, adolescente de 14 anos, movido pelo desejo de ajudar seus genitores no sustento do núcleo familiar pobre, pretende iniciar atividade laborativa como ensacador. Quando vocês forem responder as provas, tentem circular as palavras-chave, que fica mais fácil, viu? Se vier possível pegadinha nas provas, fica bem mais fácil de vocês identificarem. Vamos lá. Pretende iniciar atividade laborativa como ensacador de compras na pequena mercearia Tudo Tem, que funciona 24 horas. Funciona 24 horas. Localizada em sua comunidade. Recentemente, esta foi pacificada pelas Forças de Segurança Nacional, tendo como substrato a tutela do Estatuto da Criança e do Adolescente, no tocante ao direito à profissionalização e à proteção do trabalho, assinale a alternativa correta. E aí? Qual será que era a resposta certa? Ele pode ou não pode ser aprendiz? Ele é pobre, o pai está precisando. E aí, pode ou não pode? Tem 14 anos, você diz que pode. E aí, ensacador de compras, não sei, funciona 24 horas. Vamos ver a resposta, certo? Qual foi a resposta que a banca considerou correta? O Austin não poderá trabalhar na mercearia como ensacador de compras, pois tal atividade não é enquadrada como de formação técnico-profissional. Portanto, não se pode afirmar que o menor exercerá atividade laborativa na condição de aprendiz. Pessoal, a gente vê essa questão do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à profissionalização. Aí diz, professor, isso é besteira. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. E se a gente não souber os requisitos, a gente não acerta e perde uma ou duas questões, que no caso, nossa prova são 2 questões, né? Nossa matéria. Então, não deixem de estudar esses artigos que estão sendo passados em aula. Todos são importantes. Deem lá uma lidinha quando vocês tiverem um tempinho, mas não deixem de ler, tá bom? Porque fica melhor para memorizar. Vamos passar para frente. Nós vamos falar agora da doutrina da proteção integral, né, que está intitulada lá no artigo 1º do ECA, versus a doutrina da situação irregular. O que é que acontece? Antes do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente protegia apenas crianças e adolescentes que estivessem em situação de risco. Ou seja, se uma criança estava sofrendo estupro, maus tratos, negligência, estava em algum estado de vulnerabilidade. E o que foi que esse artigo 1º trouxe com a doutrina da proteção integral? O ECA é para todas as crianças e adolescentes. O ECA, se você for ler, é um rol de direitos das crianças e dos adolescentes, independentemente deles se encontrarem ou não em situação de risco. Certo? E aí, também, outro princípio importante para vocês saberem é o princípio do melhor interesse do menor. Quando é que a gente vê esse princípio do melhor interesse do menor? Toda questão que você for responder, se você não sabe a resposta, você se pergunte, isso aqui é melhor ou não para o menor? Porque todo o ECA é construído com base na doutrina da proteção integral e no melhor interesse da criança. Só, pessoal, que apesar do ECA ser uma lei que deve ser seguida, o STJ, em alguns casos extremos, vem relativizando alguns entendimentos do ECA, por exemplo. Mais na frente a gente vai ver que é vedado ao ascendente e ao irmão adotar, ou seja, vó não adota neto, irmão não adota, o irmão mais velho não pode adotar o irmão mais novo, certo? Só que o STJ já decidiu ir em sentido contrário, com base no princípio do melhor interesse da criança. Por exemplo, um vô que criou o neto a vida toda, que esse neto nunca teve contato com a mãe, nunca teve contato com o pai. Então, em alguns casos, utilizando esse princípio, o STJ vem decidindo de forma diferente, certo?
a gente vai ver que existem 4 situações na qual a gente pode saber como é que a gente aplica o melhor interesse do menor, porque cada um pode entender de uma forma, né? Então, primeiro a gente olha o fim social. Em segundo, o bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e o melhor interesse da criança e adolescente no caso concreto. Então, tem que ser analisado no caso concreto, certo? Todos esses 4 requisitos. E também a gente tem o princípio da absoluta prioridade no artigo 4º, parágrafo único, certo? Aí nós vamos ver agora as medidas de proteção, certo? As medidas de proteção estão estampadas lá no artigo 98 do ECA, é muito importante que vocês leiam, certo? Essa questão, quando é que eu aplico medida de proteção? Eu aplico a medida de proteção em casos de situação de risco. O ECA traz situação de risco? Não, não traz situação de risco. O ECA, essa expressão situação de risco é uma expressão doutrinária, certo? E aí vamos ver aqui quais são as medidas de proteção à criança e adolescente. As medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável e em razão de sua conduta. Certo? Então, essas são as hipóteses em que nós podemos aplicar medidas de proteção. Daqui a pouco a gente vai ver quem vai aplicar essas medidas de proteção, certo? Pessoal, aprendam esse artigo, porque ele é super importante, viu? Porque talvez é um caso concreto na sua questão e peça para você dizer se vai ser aplicável ou não a medida de proteção, certo? E são aplicadas nessas 3 hipóteses. Aí nós temos que podem ser aplicadas de forma calculada ou isolada e visam a reintegração do sem desenvolvimento no meio social. E o rol é meramente exemplificativo. Aí nós temos aqui algumas situações, algumas medidas que estão lá no 101 do ECA, que é importante vocês lerem, certo? Ó, nós temos 9 medidas, certo? Quais são as diferenças entre medidas de proteção e medidas socioeducativas? Pessoal, isso é muito importante vocês saberem. Muita gente confunde medida socioeducativa com medida de proteção. E aí nós vamos fazer aqui algumas distinções para que vocês se lembrem e saibam quando a quem se aplica, quem aplica e em que ocasião aplica, certo? As medidas de proteção a gente já viu quais eram. Ah, professora, mas eu não sei qual é a medida de proteção que eu aplico. Aí, pessoal, vai depender do caso concreto, certo? Vamos supor que o conselho tutelar receba uma denúncia de que o menor está fora da escola. Então, qual é a medida de proteção que ele vai aplicar? Vai matricular a criança na escola, certo? Então, isso vai depender do caso concreto. Nós vamos ver agora a diferença, porque é recorrente nos alunos essa dúvida. Quem são os sujeitos das medidas de proteção e das medidas socioeducativas? Bom, lembrem-se, medidas de proteção são aplicadas às crianças e adolescentes, indistintamente. Então, lá dos 0 aos 18 anos, eu posso aplicar uma medida de proteção, certo? E a medida socioeducativa é aplicada a quem? A medida socioeducativa é aplicada apenas a adolescentes que cometem ato infracional. Por que apenas a adolescentes? Criança pode sofrer medida socioeducativa? Não. Por quê? Porque só comete ato infracional adolescente. Criança não comete ato infracional, certo? Então, quem são os sujeitos, a gente já viu. Qual é o cabimento? A gente também já falou, né? O cabimento é o quê? Quando é que eu aplico uma medida de proteção? Quando o menor ou o adolescente está em uma situação de risco. Quando é que eu aplico a medida socioeducativa? Quando o menor cometeu um ato infracional, um furto, um roubo, um homicídio, ou até mesmo um crime de trânsito. Certo? Qual a natureza do rol?
da medida de proteção e da medida socioeducativa. A gente viu, agora há pouco, que o rol das medidas de proteção são meramente exemplificativos. Vai depender do caso concreto. O Conselho Tutelar não está obrigado a aplicar somente aquelas medidas de proteção. Dependendo do caso concreto, ela pode aplicar outra, ou a que seja mais conveniente. Só que no caso das medidas socioeducativas, que, repito, mais uma vez, são aquelas aplicadas ao menor infrator, o rol é meramente taxativo. Então, a autoridade judiciária, ela tem que aplicar alguma daquelas medidas. Ela não pode inventar uma medida nova, não, certo? Quem aplica, que está lá no artigo 136 do ECA, a gente viu lá na súmula, no início da aula, que quem aplica medida socioeducativa, o juiz. Quem aplica medida de proteção em regra é o Conselho Tutelar. Em regra, o Conselho Tutelar. E a gente vai ver que tem duas medidas de proteção que quem aplica é o juiz. O Conselho Tutelar não pode aplicar, certo? Então, pessoal, essa foi nossa primeira aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estarei esperando vocês na próxima aula. A tarefinha de casa para hoje é ler o artigo e bons estudos. Até a próxima.